Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando mais um vídeo aqui do canal, sejam todos bem-vindos ao canal Caio na Nerdice. Pra você que curte muito a Nerdice e tá chegando no canal agora, eu te convido a conhecer os demais vídeos daqui e caso você goste, se inscrever, curtir aqui os vídeos e ajudar a gente a crescer cada vez mais. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco delicado. Um pouco delicado pra mim, no caso, e eu resolvi fazer esse vídeo um pouco para externar os meus sentimentos. Isso porque hoje a gente vai falar de Homem-Aranha. E quem me conhece, acompanha o canal, sabe que pra mim o Homem-Aranha é um assunto muito sério, porque é o meu personagem favorito aí, dentre todos os heróis, tanto da Marvel, da DC, da Dark Horse, enfim, de onde for. O meu herói favorito é o Homem-Aranha e amo as histórias dele. E essa paixão toda começou lá na minha infância, no início dos anos 2000. E eu conheci o personagem através do desenho que passava na TV Globinho, que é essa série animada do Homem-Aranha dos anos 90. E no início desse mês, graças ao bom Mickey, essa série finalmente chegou ao Disney Plus e eu fui maratoná-la. Mas eu fui com um pouco de receio. Isso porque eu tinha assistido a série há muito tempo atrás, eu tinha medo de perder um pouco do encanto e dessa memória afetiva que eu tenho pela série. Porque a série representa muito pra mim, foi a série que fez eu entrar nos quadrinhos. Quando eu comecei a assistir o Homem-Aranha, eu falei, mano, eu amo esse personagem, eu quero conhecer mais dele. E quando eu descobri que tinha quadrinhos dele, eu falei, velho, eu preciso ler isso, tá ligado? E foi a série que me inseriu ali nos quadrinhos. Na verdade, eu já li a Turma da Mônica quando era bem mais novo, aprendi a ler com a Turma da Mônica, mas nos quadrinhos de heróis aí nesse mundo, quem me inseriu foi o Homem-Aranha. E às vezes é um pouco complicado quando a gente mexe com a nossa memória afetiva, porque às vezes as coisas não são exatamente como a gente se lembrava, tá ligado? E às vezes você revisitar o passado é pior, porque você tá com uma outra ótica, um outro olhar, e de repente você pode olhar para aquilo e falar, não era isso que eu lembrava, é uma bosta. E o meu medo era esse, de achar essa série ruim. Um exemplo de memória afetiva para mim que deu errado depois é o Suspiro, porque fazia muito tempo que eu não comia Suspiro, eu tinha ali na minha cabeça, nossa, que doce maravilhoso. E aí quando eu fico meio, é só isso, Suspiro? Eu nem lembrava mais do gosto. Tipo, é um doce bom, mas não é um chocolate, tá ligado? Se eu tivesse que escolher entre gastar calorias com chocolate, com Suspiro, evidentemente eu escolhi o chocolate. Me desculpe aí quem é fã de Suspiro, eu sei que isso é muito subjetivo, mas pra mim, sou assim, tá ligado? Suspiro é um doce que, pode ser, tá, vou comer. Mas a gente não tá aqui pra falar de Suspiros e tá pra falar de Homem-Aranha. Então, como eu falei, eu tinha um pouco desse medo prévio de reassistir essa série e não ser tão boa quanto eu lembrava. Até porque já fazem mais de 20 anos que a série foi lançada. Ela foi lançada lá em 1994, a primeira temporada tem a minha idade, e foi até 1998 e tem 5 temporadas. Eu nem lembrava que a série tinha 5 temporadas, tá ligado? Porque quando você é criança é tudo tão... Nossa, tá passando, ok. E aí, agora que eu reassisti e tal, vi que tinha ali uma certa conexão entre os episódios e tal, que agora eu consegui entender um pouco melhor também com base do que eu conheço hoje de quadrinhos e não conhecia naquela época. É um puro fanservice. Tudo que eu falar aqui da série é a minha visão, a minha ótica. Pode ser que você não concorde comigo, isso é muito subjetivo. Pode ser que você assista e tenha uma outra opinião. Mas eu vou deixar aqui um pouco da minha opinião e do tanto que ele representa pra mim. E aí pra você pode ter uma outra opinião. De repente pra você pode representar o mesmo tanto, mas você pode ter visto com outros olhos agora que você reassistiu depois de adulto. Ou se você está assistindo pela primeira vez, nunca assistiu, você de repente pode já ter uma outra visão também. Mas eu vou falar a minha opinião, vou falar tanto de história quanto qualidade técnica, tá galera? Então vamos começar falando algumas curiosidades sobre essa série, né? É importante a gente lembrar que na produção dessa série a gente tinha Stan Lee e Steve Ditko, que eram os dois cabeças aí da Marvel e também responsáveis pela criação do personagem lá nos quadrinhos. A produção também contou com a Avi Arad, que pra você que não conhece é um dos grandes responsáveis pelo sucesso dos heróis no cinema. Homem-Aranha foi a única série produzida pelo estúdio Marvel Films Animation, que é um estúdio que a Marvel lançou lá, vendo o sucesso de outros heróis em outros estúdios. E aí eles resolveram finalmente fazer a sua série própria, né, com seus personagens, e a série foi distribuída depois pela Fox Kids, que aí depois virou Jetix e agora virou Disney XD, e hoje é tudo Disney. Por isso ele está no Disney Plus. E eu gosto muito da qualidade técnica dessa série, né? Porque a gente vê traços ali muito legais, muito proporcionais assim do personagem. Claro que você tem muitas imagens que são reutilizadas, isso era muito comum nos anos 70, 80, 90. Então eles reutilizavam muitos frames ali para não gastar com mais animações. Mas é muito legal a gente ver que tem uma proporção ali, são gráficos entre aspas, eu gosto de falar assim, que eu gosto de ver, que são atrativos ao meu olho, porque você olha e você vê uma fisionomia de uma pessoa ali de fato. Além dos traços dos personagens,
Outra coisa que eu gosto bastante da qualidade técnica são os efeitos que a série mostra. Tem algumas cenas que são meio que mistura de 3D com o 2D, então às vezes os prédios estão meio em 3D, às vezes um efeito de um computador, coisas desse tipo, são em 3D na série. E isso é um avanço enorme quando você fala de uma série lá dos anos 90, que consegue misturar isso tudo. E tem também aquela questão dos poderes, entre aspas, né? Você vê os raios ali, são coisas muito legais visualmente de se ver, sabe? Você olha aquilo e fala, meu, que bacana, olha como isso foi feito. Tipo, não é um traço todo torto. Eu sei que pode parecer assim uma conversa de tiozão e tal, hoje é uma coisa que eu não ligo tanto, mas você vê que por mais que a tecnologia tenha avançado, tenha andado, muitas dessas séries animadas são feitas com traços ruins aos olhos, tá ligado? Um jeito meio caricato tal, e não tem tanto esse capricho ali de fazer o cenário de um jeito legal, um efeito, uma movimentação legal. Eu não tô criticando quem faz isso, eu entendo que cada vez precisam ser mais rápidas as coisas, talvez isso diminua um pouco nisso, mas às vezes com a tecnologia dava pra ter alguma coisa melhorzinha, né? E essa qualidade nos traços e nos efeitos se deve também à parceria que a Marvel fez com o estúdio japonês Tokyo Movie Shinsha. A gente sabe que japonês é expert nisso, né? Desde os animes mais antigos a gente já tem efeitos incríveis, lutas incríveis, traços incríveis. Então eles procuraram os caras certos para trabalharem com essa animação. Agora vamos falar da narrativa e da qualidade dos episódios em si. Bom, vou começar falando de alguns pontos negativos, tá? A série tem muita coisa que é corrida e muita coisa que não faz sentido. Tá, eu sei, é ficção, às vezes é cobrar muito de uma série dos anos 90, mas tem muita coisa que tem o conceito ali, acaba sendo explicado muito rápido, tá ligado? E é coisa que às vezes não voltam lá na frente. Tem muita coisa de flashback que a gente acaba voltando e entendendo lá na frente novamente o mesmo conceito, mas tem coisa que não, tem coisa que é muito rápido, muito jogado, tá ligado? Talvez isso se dê ao espaço curto ali que a gente tem pro episódio, que é cerca de 20 minutos, para você poder mostrar tudo. De repente não pode nem ser considerado um ponto negativo. Enfim, sendo ou não um ponto negativo, eu vou deixar aqui essa consideração em relação a isso. Mas não é muito, tá? Não é todo episódio que tem isso, são alguns episódios muito pontuais, que são algumas coisas que você olha e fala, por quê? Tá ligado? Por que tá acontecendo isso? Tipo no episódio que adapta Invasões Secretas. Do nada o Beyonder manda os vilões lá pro planeta e aí o Dr. Octopus sai lá, tá vindo um carro, do nada ele simplesmente nem procura saber onde ele tá, ele vira com o braço e tomba um carro, tá ligado? Então não tem muito aquele, onde eu estou? Enquanto do lado dos heróis tem, nossa, quem somos nós? O que estamos fazendo aqui e tal? Já no dos vilões não, eles simplesmente chegam, tipo, o Largato chega, bate alguém. Aí vem um carro, o Dr. Octopus pega e vira o carro. É uma coisa simples assim, tá ligado? Que não vai fazer toda uma diferença na trama, não vai me fazer odiar a série, mas que eu reparei nisso, né? E eu reassisti X-Men também quando saiu o Disney Plus aqui no Brasil. Tem muita coisa que é bizarra assim, tá ligado? Tem um episódio, um dos primeiros episódios, a Jubileu tá andando lá, né? E tem um sentinela esperando ela escondido atrás de um prédio. Tipo, como ninguém viu aquele sentinela ali, mano? O bagulho é um robô gigante. Mas a gente não tá aqui pra falar de X-Men e nem só focar nos erros, né? Vamos falar da trama em si. A trama é muito bacana porque ela adapta, assim, tipo, muito dos quadrinhos, tá ligado? Muito. As origens mais conhecidas de vilões do Peter Parker estão ali naquela série. É uma grande referência aos quadrinhos, tanto que depois que eu comecei a ler, eu falei, caramba, tinha isso aqui na série. Eu fiz o caminho inverso, né? Muita gente conheceu pelos quadrinhos, foi pra série. Eu fiz o caminho inverso. Da série fui pros quadrinhos e pensava, putz, foi assim mesmo, não, isso aqui era um pouco diferente lá na série. Claro que não é tudo 100% idêntico aos quadrinhos, mas a maioria das referências, das origens que a gente tem, são muito parecidas. É como se você estivesse assistindo umas páginas de quadrinho passando ali na sua televisão, no seu tablet, enfim, dependente de onde você for assistir a série. E é muito bacana também na trama que a gente vê durante as 5 temporadas uma evolução incrível do Peter Parker e do Homem-Aranha, porque ele começa lá com os vilões tipo, o Largato, alguns ladrões e tal, então você vai mudando os vilões até você chegar num ponto cósmico, que você chega lá no final, tem adaptação de Guerras Secretas, então você vê uma constante evolução do personagem que a gente não vê em qualquer série, né? Tem muita série que o cara continua no mesmo ponto ali, já em Homem-Aranha ele tem várias indas e vindas, tem muitas questões filosóficas também sobre o personagem,
Isso é uma coisa que os quadrinhos têm muito e a série tentou colocar ali, putz, até que ponto eu sou Homem-Aranha? Será que eu ser o Homem-Aranha é mais benigno ou mais maligno à sociedade? Porque tem muito vilão que surge em decorrência do Homem-Aranha. Então tem muito essa questão filosófica, uma coisa muito bacana quando você para pra analisar. E outra coisa que você para pra analisar depois de velho e começa a entender um pouco melhor em relação às relações amorosas do Peter Parker e do Homem-Aranha. Seu danadinho, eu sei o que você tá pensando. A série apresenta alguns dos principais interesses amorosos do personagem nos quadrinhos, como a Felícia, que vira ali posteriormente a Gata Negra, e a Mary Jane, que é um clássico. A gente não tem uma apresentação da Gwen ali, ou mesmo um relacionamento dele com a Liz. A Liz até aparece, só que ela é muito coadjuvante ali em toda a série. E falando da Liz, eu tenho que fazer um comparativo, né? Eu não gosto muito de comparar obras e tal, porque às vezes a galera pega uma obra que não tem nada a ver pra comparar com outra, mas eu vou comparar duas obras que são iguais. Na verdade, são quase iguais, né? As duas falam do Homem-Aranha, que é a série do Homem-Aranha lá dos anos 90 e a série animada do Espetacular Homem-Aranha, que inclusive está disponível no Netflix e também é uma série maravilhosa sobre o personagem. Eu acho que faltou um pouco lá no Homem-Aranha dos anos 90 abordar um pouco mais da vida do Peter Parker na escola, porque isso é uma coisa que faz com que os jovens se identifiquem com ele, tá ligado? E eu me identifiquei muito por causa disso, de ele é o cara que vai atrás, ajuda a tia dele, ele tem os afazeres da escola tal, e nunca sucumbe pro mal, tá ligado? Mesmo com um monte de coisa na cabeça, ele tem as amizades, tem os interesses amorosos dele, e continua ali firme e forte, levando essa vida dupla, abdicando mão de algumas coisas pra continuar como um herói, então deixando a galera fazer bullying, deixando pensar em coisas dele que ele não é, e ele vai seguindo assim a vida dele, então ele prefere ser um herói do que ficar se autoafirmando, tanto pro Jameson, quanto também pros seus colegas de escola. E essa questão da vida acadêmica do Peter a gente vê muito mais aprofundado lá em Espetacular Homem-Aranha. E como eu falei, o Homem-Aranha dos anos 90 foi produzido diretamente pela Marvel, pelos criadores. Então é interessante que a gente vê diversos arcos clássicos do Aranha, como eu já falei, né? Encontro dele com alguns vilões, como o Mistério, o encontro do Largato também é muito interessante. Enfim, todos esses vilões clássicos aí do Homem-Aranha, mas a série adapta também a chegada de novos personagens, tanto vilões de fora da galeria do Aranha, quanto também aliados. A gente tem diversos crossovers dentro da série. Então, mano, você imagina quando você é uma criança, você vê ali junto o Homem-Aranha com o Doutor Estranho, o Homem-Aranha com o Homem de Ferro, o Homem-Aranha com o Capitão América, o Homem-Aranha com o Blade. Mano, isso é o ápice, aquilo ali era o ápice dos crossovers pra mim quando eu era criança, tá ligado? Não tinha esse universo expandido Marvel no cinema. Então você via ali personagens que você já tinha visto nos quadrinhos, ou viu em filmes. O Blade, por exemplo, eu conheci ali através do filme. Então você, caramba, o Blade é amigo do Homem-Aranha. Eu, quando era criança, não tinha essa noção que o Blade era da Marvel, tá ligado? Eu falei, caramba, o Blade é amigo do Homem-Aranha. Eu nunca imaginaria isso, mano. E você tem diversos crossovers. Então, como eu falei, a gente tem do Blade, tem o crossover com o Doutor Estranho, com o Justiceiro, o Capitão América, o Homem de Ferro, Máquina de Combate aparece em um episódio que ele tá lá na Indústrias Stark. Cara, tem muita referência e menção também ao universo Marvel no todo. Ele até brinca ali em um dos primeiros episódios que ele fala, nossa, novamente esgoto. Os Vingadores não vêm pra cá, o Quarteto não vem pra cá, os Defensores não vêm pra cá, talvez o Hulk venha, né? A gente sabe então que o Hulk existe, infelizmente a gente não teve ele aí participando a fundo da série, mas a gente tem essa bela menção. Além de arcos solos do Cabeça de Teia, a gente tinha também arcos clássicos, como por exemplo Guerras Secretas, que é um grande crossover aí, um grande evento criado inclusive para vender brinquedos. Fica aí essa curiosidade, a gente pode falar disso num vídeo futuramente. Mas a gente tem também essa adaptação lá na última temporada. Então é muito bacana a gente ver como eles pegam ali diversos arcos dos quadrinhos e adaptam de uma maneira muito legal e em um tempo que os heróis não eram tão populares assim entre os adultos. Você vê que é uma série meio que focada para as crianças, mas tem algumas temáticas bem adultas, né? Como eu falei, relacionamento, morte de pessoas, algumas cenas muito pesadas, como por exemplo, quando mostra a história do Justiceiro, por mais que seja desenho, é uma cena que é um pouco pesada. Então a gente consegue ver que tem ali aquele tom um pouco mais adulto. Bom, agora vamos ao grande ponto. Como foi a minha experiência reassistindo a série? Velho, eu particularmente me senti tipo aquele cara lá do Ratatouille, quando ele prova ali o prato lá dentro do restaurante e remete à infância. Eu me senti daquela maneira reassistindo, tem muita coisa que eu não tinha prestado atenção em detalhe,
E se eu já gostava da série antes ali na minha memória afetiva, depois de reassistir ela subiu muito, mas muito no meu conceito. E eu acho que todo mundo que é fã do Homem-Aranha deveria assistir essa série, independente da idade, porque tem muita coisa ali bacana do personagem em relação a arcos, até pra quem acompanha só os filmes aí, tem algumas coisas que de repente podem até rolar no próximo Homem-Aranha, ainda mais quando se fala de Aranhaverso. Eu não vou dar muito spoiler lá da série pra você assistir. Acabei já falando aí do Guerras Secretas, mas não vou falar de mais arcos. Vale muito a pena você dar uma olhada, você que é ligado aí no universo cinematográfico, porque tem muito elemento dali que de repente pode ser transferido aí pro cinema, até porque a gente tem esses boatos aí do Aranhaverso em Homem-Aranha 3. Pra mim é uma série que envelheceu muito bem, continua sendo um dos meus desenhos favoritos, e agora além de eu ter lembranças lá da minha infância, eu tenho também agora memórias afetivas com o presente, de pensar, putz, que legal, velho, que época boa, e como eu amo esse personagem, mano. Passei uma mais e mais e mais, assim, tá ligado? É um supra-sumo de Homem-Aranha aquilo ali. Pra você que não conhece Homem-Aranha, se você assistir aquela série, você fala, putz, agora eu já conheço o personagem, posso me aprofundar um pouco mais, que tem muita coisa boa. Infelizmente a série acabou com 5 temporadas ali, o final poderia ter tido alguma coisa depois, uma eventual 6ª temporada, que não saturaria, eu tenho certeza disso, porque ele acaba ali até com algumas pontas em aberto, infelizmente a gente não sabe aí desse futuro. E agora, bancando nerd chato, essa série aí dá um pau em todas as séries animadas que a Disney já fez do Homem-Aranha, mas de longe, de longe. Assim, a gente sabe que hoje tem 2 séries animadas, se não me engano, do Homem-Aranha, né? Que é aquele primeiro Homem-Aranha lá, aquele amigo do Luke Cage, do Punho de Ferro, não lembro o nome, sinceramente. E uma outra que faz mais recente, mas ainda assim aquela lá dá um pau de longe, tá? Continua sendo, na minha opinião, a melhor série do Aranha. Apesar de estar ali, né, com o espetacular Homem-Aranha, que é bom pra caramba, mas em relação a essas da Disney, ele dá um pau. Enfim, é uma série que envelheceu muito bem. Eu espero ainda ter Disney Plus daqui a alguns anos e poder mostrar essa série pros meus filhos e falar, senta aqui, filhão, que hoje você vai assistir uma obra-prima que o papai assistia. E você, gostava de Homem-Aranha dos anos 90? Nunca assistiu? Assistiu agora pelo Disney Plus? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e mandar para todos os seus amigos que já conhecem ou que ainda não conhecem essa maravilha aí do Homem-Aranha, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!